Mal comemoramos a redução do preço da gasolina e já vem a triste informação, né, Rafa? Vai subir de novo e agora a culpa é do ICMS. Ô, Rafa, explica pra gente, divide esse espaço conosco e fala, a princípio, primeiro, quando que vai subir? E depois, existe uma forma, a gente fala muito nesse tal de ICMS, mas que bicho é esse que impacta diretamente no valor que nós pagamos na bolsa, na bomba de combustível? Tem como a gente explicar isso em miúdos? Tem sim, daqui a pouquinho eu já vou até tentar explicar de uma maneira bem didática para o pessoal de casa esse imposto aí que por um certo momento a gente ficou aí sem pagar, né? E daí com isso é claro que estava afetando, no valor aí que estávamos pagando no preço do combustível. E a partir de amanhã, provavelmente, aí muita gente já vai conseguir ver a diferença ao pagar com esse imposto que deve voltar a ser cobrado. Hoje já, né, alguns postos já deveriam começar a cobrar, mas o que a gente andou verificando aqui por Cascavel, andando pelos postos de combustíveis aqui da nossa cidade, é que esse valor ainda não foi alterado. Por isso que a gente acaba acompanhando, são postos como esse aqui, bem movimentado, aí o pessoal tentando se adiantar antes que o preço mude, né? Afinal de contas, aí qualquer centavo a mais aí no final do mês, se a gente for colocar aí na conta, né, vai fazer diferença, né? Porque conforme aí, para quem depende aí do veículo para o dia a dia, é claro que vai fazer diferença. Então a gente consegue acompanhar que muita gente aí saiu do trabalho e já correu para o posto de combustível para tentar abastecer antes desse aumento. Inclusive, nós conversamos com vários motoristas hoje à tarde, alguns nem sabiam do aumento e outros que já tentaram se precaver para tentar realmente abastecer antes que o aumento chegue. Olha só. Já veio se antecipar porque sabia que ia ter aumento no preço do combustível ou nem estava sabendo? Nem estava sabendo. Mas é bom, né? A gente economizar um pouquinho o preço das coisas do jeito que tá. Pouco que a gente economiza já ajuda, né? Tá, né? Encher, já que tá na reserva, é a hora certa. Voltar a andar de bicicleta, de bike. Tentar economizar. Tentar economizar. Mas vai fazer o quê? Tem pra onde fugir? Não tem pra onde fugir, temos que acreditar aí que as coisas vão melhorar, né? É o que nós esperamos, né? Pois é, não tem para onde fugir, vai todo mundo pagar um pouco a mais porque o imposto aí voltará a ser cobrado. Mas pelo menos podemos dizer que não será um valor tão alto assim. A gente chegou a pagar em alguns momentos até R$ 7,00 no valor da gasolina, né? Passando até disso. Posso adiantar para o pessoal de casa que não vai chegar num valor tão alto assim, mas o imposto deve voltar a ser cobrado. ICMS, afinal de contas, o que é esse imposto, né? E por que antes não estávamos pagando e agora vamos pagar, né? A gente vai conversar com o Rui, que está aqui ao meu lado, que é economista, para trazer esses detalhes. Rui, afinal de contas, ICMS, que imposto é esse que acaba sendo embutido aí no valor da gasolina? Boa noite. Boa noite. O ICMS é um imposto tributado do Estado, né? Faz parte do Estado, fica no Estado. No governo anterior, o ICMS havia sido isentado, justamente por causa do processo da pandemia, etc. E entre os estados, né, da federação, variava o ICMS entre 17% e 23%. Como havia essa isenção e o governo atual manteve essa isenção até março desse ano, e a partir do dia 1º/6, que é hoje, passava a vigorar o novo ICMS a ser cobrado sobre os combustíveis. E os postos queriam 1,45. A Federação dos Postos, os estados queriam 1,45, R$ 1,45. E o STF fez um acordo junto com os estados e chegou a um denominador comum de R$ 1,22. Então, a partir de hoje, a tributação da gasolina vai deixar de ser percentual e vai ser um valor fixo por litro da gasolina, que é R$ 1,22. Isso para todos os estados do Brasil, com exceção do estado de Amazonas. Então, e isso vai refletir direto para o consumidor final? Claro que vai refletir, né? O preço da gasolina que a gente estava pagando era isento de ICMS e esse ICMS vai voltar, vai ter um aumento considerável aí para o consumidor e o consumidor tem que ficar bastante atento em relação a isso. Volto a repetir, o valor que vai ser cobrado não é um percentual como era antes, é um valor fixo no valor de R$ 1,22 por litro.
É claro que esse valor de 1,22 também não é o que vai representar na hora ali que a pessoa for pagar o combustível. Não quer dizer que é esse valor aí que vai ser no valor final ali, né, para o pagamento. Né? Não é. A gasolina não vai sofrer um aumento de R$ 1,22. Vamos fazer as contas, quanto que isso representa em percentual e vai entrar num processo do aumento do preço final do combustível para o consumidor final. Você acredita que deva girar em torno de quanto aí para o consumidor final? Em torno de uns 20 a 30 centavos por litro deve ter esse aumento significativo. Então, aí para o pessoal de casa se atentar, né? Que então a gente deve aí pagar aí pelo menos uns 30 centavos a mais. E bem importante lembrar que antes aí esse tributo, ele era cobrado, esse imposto, ele era cobrado aí nesse percentual aí, né? Na porcentagem. E variava de estado para estado, porque é um imposto do estado, né? Então, alguns tinham aí de 17% até 23%. Agora não tem mais essa porcentagem, foi unificado. Então, em todos os estados, tirando o Amazonas, o valor que será cobrado do imposto é de R$ 1,22 por litro do combustível. Então, ficou um valor unificado do imposto para todos os estados. E para o consumidor final, quando for abastecer, que vai voltar a pagar esse imposto, aí deve girar em torno de 30 centavos, pelo menos, de 20 a 30 centavos a mais do que vocês já estão acostumados a pagar. A gente andou aqui pela nossa cidade, a gente conseguiu acompanhar que o valor médio tem sido de R$ 5,30, né, do preço da gasolina aqui na nossa cidade. Então, provavelmente o pessoal vai passar aí a pagar pelo menos R$ 5,60 aí no valor da gasolina, no litro da gasolina a partir de amanhã, viu, Wagner? Notícia que ninguém queria receber, mas é real e é uma tabela agora que segue, apenas um estado fica fora, né, Rafa? Obrigado pela participação, Rui São Pedro, economista, também para a gente poder entender, afinal, sempre falamos em ICMS, mas que bicho é esse? É um imposto que fica no estado, agora tabelado de forma federal, então não é mais por porcentagem. Essa justificativa não tem como fugir disso, tá?